O ano era 2008. O Manchester City, até então o time mediano do futebol inglês, fechava um acordo de aquisição com o Abu Dhabi United Group, comandado por um membro da família real dos Emirados Árabes chamado Sheikh Mansour. É verdade que todo o sucesso do Manchester City e posteriormente do Grupo City, holding de clubes criado em torno do time inglês, começou com uma forte injeção de capital. E em pouco tempo após a aquisição, o Manchester City passou de um clube doméstico da Inglaterra para um time com status de forte comprador no mercado europeu. O clube contratou jogadores renomados como, por exemplo, o Robinho, que atuava pelo Real Madrid na época, numa transferência de cerca de 32,5 milhões de libras, quebrando o recorde de transferências britânicas. Mas o crescimento do clube como marca e como potência global, que atualmente possui diversos tentáculos em vários pontos do planeta, não se deve apenas ao poderio financeiro. Tudo parte de um plano estratégico para manter um crescimento financeiramente sustentável a longo prazo. Porém, nenhum clube consegue ter um impulso para crescer ao ponto de se tornar uma potência em que o Manchester City se tornou sem obter sucessos em campo. O primeiro grande título do projeto veio na FA Cup da temporada 2010-2011 e, posteriormente, na temporada seguinte, veio a emocionante conquista da Premier League, com o gol do Agüero nos últimos momentos da temporada. Com sucessos em campo, o City viu sua marca crescer cada vez mais, ganhando novos torcedores ao redor do mundo e, consequentemente, atraindo patrocínios gigantescos. Em 2011, por exemplo, o clube fechou uma parceria na casa dos 400 milhões de euros com a Etihad Airways, que atualmente também dá nome ao estádio da equipe, o Etihad Stadium. Porém, sucessos em campo e patrocínios absurdos não é o que diferencia o Manchester City no cenário do futebol global. Se fosse o caso, provavelmente a gente nem estaria fazendo esse vídeo. Mas o que diferencia o City atualmente é o modelo de negócios complexo e inovador que o clube inglês desenvolveu para se manter sustentável ao longo dos anos. A ideia de se tornar um clube realmente global, com tentáculos em diferentes partes do planeta, inspirou um projeto ousado e inovador. Mas por trás desse projeto, existe uma pessoa vital que transformou completamente o Manchester City a nível organizacional. Ferran Soriano, o pilar do projeto. Em 2012, Ferran Soriano chegou ao Manchester City para ser o CEO do clube inglês. Soriano já havia trabalhado como vice-presidente no setor de finanças do Barcelona de 2003 a 2008 e teve uma passagem marcante e bem sucedida pela equipe catalã. No período em que Soriano esteve no Barça, o clube passou de 123 milhões de euros em receitas para um faturamento de cerca de 308 milhões de euros. E o que antes representava um prejuízo de 73 milhões se tornou um lucro de 88 milhões de euros. A experiência bem sucedida financeiramente no Barça era um grande ponto a favor de Soriano. Mas o que pesava bastante para a escolha do espanhol eram as ideias inovadoras que ele tinha. Pouco após a sua saída do Barcelona, em 2009, Ferran Soriano publicou o famoso livro de gestão no futebol, A Bola Não Entra Por Acaso, e estratégias inovadoras inspiradas no mundo do futebol. No livro, ele compartilhou que acreditava que os clubes de futebol poderiam se tornar empresas globais, como a Disney e a Warner Bros., por exemplo. Soriano viu no mundo do futebol a oportunidade de transformar clubes em verdadeiros impérios da indústria do entretenimento e que o modelo de franquias era uma excelente maneira de ter uma vantagem competitiva em relação aos outros clubes. Ferran já tinha essas ideias desde a sua passagem pelo Barcelona, mas a aplicação era extremamente complicada por causa da falta de alinhamento com a diretoria da época. Porém, ao chegar no Manchester City, onde não teria limitações do modelo associativo do Barça, Soriano tinha liberdade para aplicar suas ideias. E por que o modelo de franquias de clubes de futebol faz tanto sentido? Clubes globais, como Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Manchester United, entre outros, têm fãs espalhados pelo mundo inteiro. Porém, apenas alguns desses fãs realmente contribuem de forma significativa com as receitas do clube. Um torcedor que está em outro continente, embora goste do clube, tem limitações para consumir produtos relacionados ao time e aos jogos, por exemplo. E para o Soriano, a solução para isso seria o clube ser global, mas local. Como assim? Se o Manchester City possui um, entre aspas, clube franqueado na Índia, isso significa que o público indiano pode interagir de maneira mais próxima com o clube local, gerando receita para o grupo como um todo, e pelo fato do Manchester City ter uma marca associada ao clube local, o clube inglês expande a sua marca. Só que na verdade, nós estamos nos adiantando um pouco aqui. Vamos voltar lá para 2013, ano em que foi fundado o maior império do futebol mundial atualmente, o City Football Group. Mas como vamos falar algumas vezes nesse vídeo, simplesmente CFG ou Grupo City. City Football Group, a criação de um império. Em janeiro de 2013, cerca de apenas 4 meses após a chegada de Soriano,
é fundado o City Football Group, uma holding que passou a ser administradora do Manchester City. O grupo foi fundado com o objetivo de atuar exclusivamente no futebol, sem incluir outros esportes. Ainda em 2013, a ideia da criação de uma franquia de clubes ao redor do mundo começou a ser implementada. Com uma parceria com o New York Yankees, time de beisebol nos Estados Unidos, foi fundado o New York City para disputar a MLS, a Liga Norte-Americana de Futebol. Mas o projeto expansionista do clube inglês não parou por aí. Pouco tempo depois, no início de 2014, o City Football Group anunciou a aquisição do Melbourne Roar Football Club e assim seguiu a expansão do projeto. Numa parceria com a Nissan, o grupo chegou ao continente asiático, o Yokohama Marinos do Japão, e em 2017, Montevideo Torque do Uruguai passou a integrar o grupo, assim como o Girona da Espanha. Em 2019, chegou aos 2 países mais populosos do mundo, na China, com a aquisição do Sichuan Jiuniu, e na Índia, no Mumbai City FC, que ironicamente já tinha esse nome antes da compra por parte do CFG. Em 2020, o grupo chega à Bélgica, adquirindo Lommel SK, e na França, com Stade Troyes. No ano seguinte, em 2021, expandiu sua atividade com mais um clube na América do Sul, fazendo uma parceria com o Bolívar, um gigante da Bolívia. Em 2022, o grupo anunciou a aquisição do Palermo da Itália e em 2023 oficializou sua chegada no Brasil, maior mercado da América do Sul, com a aquisição do Bahia. Todas essas aquisições e parcerias permitiram ao City a criação de uma ampla rede de clubes, viabilizando a implementação de um padrão de jogo atraente para o público e de um modelo de negócios altamente estratégico e lucrativo. E é sobre esse modelo de negócios inovador que vamos falar a seguir. O modelo de negócios mais ousado do mundo do futebol. Como falamos anteriormente nesse vídeo, o crescimento de um clube com uma marca e com uma potência financeira está ligado à capacidade de gerar resultados em campo. O Grupo City leva tudo isso muito a sério e, obviamente, o desempenho esportivo é o principal foco da organização. Para que o desempenho seja otimizado em todos os clubes do grupo, se especula muito sobre o provável grande fluxo de informação entre as equipes, com tudo passando pela matriz em Manchester. Aparentemente, cada clube do grupo possui 2 cargos principais, um diretor financeiro e um diretor esportivo, onde ambos se reportam aos diretores do Manchester City. Em tese, o diretor esportivo é responsável por cuidar das questões relacionadas ao desempenho em campo. Existem informações que tudo é mapeado nas ligas onde o grupo está presente, tanto para se obter um vasto conhecimento do mercado de jogadores, quanto de tendências táticas interessantes. Além disso, eventuais dificuldades ofensivas, defensivas ou de transições das equipes também parecem ser reportadas a Manchester, e a gente pode deduzir que o fluxo dessas informações sai da comissão técnica para o diretor esportivo, que reporta tudo à sede inglesa. Mas algo ainda mais claro é o fluxo de jogadores entre os times do grupo. Se um jogador não está preparado para o nível de exigência de uma liga, ele pode ser emprestado para um clube irmão de uma liga menos exigente para ganhar experiência e voltar mais maduro. Isso gera benefícios para ambos os times envolvidos no processo, já que quem recebe o jogador por empréstimo ganha um jogador capaz de contribuir esportivamente por um tempo e o clube que cede recebe de volta um jogador mais maduro e experiente. E todo o processo é controlado pelo mesmo grupo, o Grupo City, claro. E além do desempenho puro, existe a preocupação com o estilo de jogo praticado. Não basta ganhar, tem que agradar quem está assistindo. Para o Grupo City, a indústria em que eles estão atuando é muito clara, a indústria do entretenimento. Futebol é, em última instância, entretenimento. Por isso, há uma preocupação com um padrão de jogo agradável aos espectadores e, como tudo no Grupo City parte de Manchester, a padronização de um estilo de jogo também vem de lá. E para a tarefa de criar um padrão esportivo, o grupo contratou uma grande referência do futebol mundial, o técnico espanhol Pep Guardiola, conhecido pelo seu estilo de jogo característico, o jogo de posição. Pep já está no Manchester City há várias temporadas e já é o técnico mais vitorioso da história do clube. Além dos resultados esportivos em si, ele foi capaz de um padrão de qualidade de jogo que torna o futebol agradável para quem vê, traz mais fãs ao redor do mundo, que muitas vezes estão próximos de um representante local e geram receita para o grupo. No final das contas, praticar um bom futebol não só traz resultados esportivos, como também dá retorno financeiro e facilita o marketing do clube. Mas não é só por isso. Um padrão de jogo estabelecido dá clareza para os clubes do Grupo City de que tipo de jogador formar e que tipo de jogador buscar no mercado. Esse é um ciclo que se retroalimenta. Jogadores formados ou contratados adequados ao estilo da equipe acabam tornando o jogo mais agradável, gerando mais receita e atraindo mais jogadores qualificados. Como já foi falado, o Grupo City se autoclassifica como uma empresa de ramo de entretenimento e tem tomado cada vez mais ações para se aproximar de seu público,
Você já deve ter ouvido falar da série All or Nothing, famosa por mostrar bastidores de equipes esportivas. O primeiro clube de futebol a ter uma temporada na série foi o próprio Manchester City em 2018, mostrando bastidores do vestiário e de como os jogadores agem na intimidade do trabalho, criando ainda mais conexão com os fãs do grupo. Além disso, recentemente, o Manchester City fechou uma parceria inovadora com a empresa Cisco, visando implementar uma inteligência artificial chamada Wait Time no Etihad Stadium para gerar dados sobre o comportamento dos torcedores em dias de jogos. Informações como densidade de torcedores em determinados locais, tráfego e movimentações serão analisadas para proporcionar melhores experiências para as pessoas que frequentam o estádio. O Grupo City não buscou se apoiar somente em injeções insanas de capitais por parte de seu dono, mas encontrou com algum sucesso maneiras de crescer e se tornar um clube global de forma financeiramente saudável a longo prazo. A profissionalização do futebol é cada vez mais uma constante e o Grupo City é um dos gigantes que vem ditando as tendências a nível global. Gostou desse conteúdo? Então se lembre de clicar no gostei, se inscrever no canal e clicar no sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Forte abraço e até mais!